Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu espero sinceramente que vocês tenham passado bem a semana, tá? E que essa semana que se inicia seja maravilhosa. Olha, a gente vai fazer essa primeira aula aí, tá? Mas lembre-se que eu vou entrar em seguida com vocês, tá? Vou entrar na live, tirar dúvidas, igual a gente normalmente faz, tá? Então, se você viu esse vídeo, vai pegar a live em seguida, já sabe, né? Se tiver dúvida, já me pontua, a gente já conversa, já resolve, pronto, acabou, tá? Bom, então parar de fazer, para de enrolação e falar logo de que é essa aula. Bom, na aula passada, nós falamos sobre regência nominal, em que eu estava até muito colorida, né, gente? Botei todas as cores do mundo para você. Mas, enfim, tá? Na aula de hoje, nós vamos lidar com a regência verbal, tá? Regência verbal, certo? Beleza, e aí a gente finaliza essas ideias da regência aí na vida da gente. Bom, vamos só lembrar o conceito de regência, tá? Vamos lembrar que o conceito de regência é quando há um processo de subordinação entre uma palavra e outra, tá? No caso da aula passada, nós lidamos com nomes, né? Que foi o substantivo, adjetivo, pronome. Na aula de hoje, tá? A palavra regente, vamos pôr dessa forma, é o verbo, por isso regência verbal. Então hoje nós vamos estudar, tá? O verbo, tá? Os verbos e as relações desses verbos com seus complementos. Tudo bem? Ok? Então observa aqui, é tranquilo, é facinho. Então, vamos pensar então que a regência verbal vai ser essa relação entre os versos, os versos é ótimo, né? Na verdade, entre os verbos e os complementos. Liliane, quais seriam esses complementos? Os complementos seriam, por exemplo, o objeto direto, o objeto indireto, né? Em alguns casos, tá? Adjuntos adverbiais, sim, tá? Então são 3 aí, tá? Então vamos pensar comigo. O verbo vai ter por complemento o objeto direto, o objeto indireto e o complemento. Beleza. Aqui eu preciso voltar um pouquinho só para você recordar, né? Porque eu tô falando de objeto direto, objeto indireto e vai que tem um tempo que a gente não vê isso, não lembra disso, então beleza. O que acontece? A gente tem que pensar, tá? Que os verbos possuem uma classificação. É isso. Sintaticamente uma classificação. Ah, Liliane, qual classificação? O verbo intransitivo, que é aquele verbo que não pede complemento. Aquele verbo que nós chamamos de transitivo, que é aquele que pede complemento. E esse verbo transitivo vai ser dividido em transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. Beleza. Dá um exemplo. Claro que eu dou, tá? Por exemplo, se eu viro para vocês e falo o seguinte, olha, vamos pegar a Jujuba de exemplo hoje, vamos pegar a Jujuba, tá? Por exemplo, Jujuba comprou um fogão, ótimo, tá? Então vamos lá, quem compra algo. Observa que entre o verbo comprar e o complemento da pergunta que é o algo, não tem preposição. Isso quer dizer que o verbo se liga diretamente ao complemento. Então, nós chamamos de verbo transitivo direto, ok? Se o verbo é transitivo direto, quer dizer que o complemento, no caso, um fogão, vai ser o objeto direto. Tudo bem? Agora, vamos imaginar, por exemplo, que... Vamos pegar a Jujuba de novo? Vamos colocar assim, por exemplo, Jujuba, né, precisa dos documentos agora. Então, quem precisa de algo. Então, entre o verbo precisar e o complemento, nós temos a preposição de aí. Gente, vocês estão vendo? O cachorro começou. Olha lá. Eu vou fechar a porta, peraí. Ai, agora ficou bom. Ocorre o seguinte, quem precisa de algo. Observa que tem preposição aí. Isso quer dizer que o verbo vai se ligar indiretamente ao complemento.
Liliane, indiretamente, sim. Ele vai passar pela preposição e a ligação dele tem que passar por essa preposição, então a ligação é indireta. Então o verbo se chama verbo transitivo indireto, tá? E o complemento vai ser um objeto indireto. Tudo bem? Beleza. Agora, Liliane, quando o verbo se liga a uma adjunta adverbial? Você acabou de falar que o verbo pode se ligar a uma adjunta adverbial? Sim. Por exemplo, vamos mudar agora. Vamos colocar Creuza. Tá ótimo. Vamos colocar assim, ó. Creuza, né? Viajou de trem. Olha aí. Creuza viajou de trem. Esse de trem aí é um advérbio de meio ou de modo, que está complementando, tá? Ok? Meio ou modo. Ótimo. Então, esses são os complementos do verbo. Então, quando a gente estuda a regência, o que a gente estuda? A gente estuda primeiro se o significado do verbo vai mudar, porque um verbo pode assumir mais de uma significação, e a gente estuda a presença ou ausência da preposição e como ele atua de acordo com a transitividade. É isso, tá? Então eu espero que tenha dado para vocês se lembrarem aí, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Quando a gente fala, por exemplo, que um verbo pode mudar o significado e pode, tá? Se eu mexer na preposição, é o que muitos gramáticos costumam chamar de regência oscilante. Liliane, o que é essa regência oscilante? Quer dizer, eu prego o mesmo verbo, eu escrevo da mesma forma, eu pronuncio do mesmo jeito, mas, tá? Ao mexer na preposição, esse verbo se torna transitivo direto ou se torna transitivo indireto, tudo bem? E altera o significado, muda o significado, é isso, tá? Então é por isso que a gente tem que ficar um pouquinho atento a isso aí. Então, por exemplo, vamos pensar no verbo agradar, que é um verbo que a gente usa muito, concorda comigo? A gente usa muito agradar. Só que esse verbo agradar, ele tem essa regência oscilante que eu estava falando para vocês. Vamos pegar esse exemplo, olha. A mãe agrada o filho. A mãe agrada o filho. Tá bom? Nesse caso, o verbo está no sentido de acariciar, fazer um carinho, passar a mão no rosto. A mãe agrada o filho, tá? Então, olhando a transitividade aí, quem agrada, agrada alguém. Quando tiver no sentido de fazer um carinho, tá? Ele não tem preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. Tudo bem? Agora, vamos pegar uma outra estrutura. Por exemplo, a mãe agrada ao filho. Agrada ao filho. Nesse caso, o verbo está no sentido de... O agradar está no sentido de satisfazer. Satisfazer, tá? Suponhamos, por exemplo, que você está com uma vontade enorme de comer, sei lá, brigadeiro. E tua mãe faz um brigadeiro para você. Então, a mãe agrada ao filho. Ela satisfaz o filho. Observa que o significado é de satisfazer, mas eu falei ao filho. Então tem preposição. Então, se tem preposição, é um verbo transitivo indireto. Então observa que não é só usar o verbo agradar. Seria fácil se fosse assim. Depende da minha intenção. Se for no sentido de carinho, é sem preposição e o verbo é transitivo direto. Se for no sentido de satisfazer, tem preposição e o verbo é transitivo indireto. Então, isso é um dos grandes lances da regência verbal. Eu sei que nessa hora você já está coçando a cabeça, falando, ai Jesus, é muita coisa. Eu falei, gente, eu queria virar para vocês e falar que não é, mas é, tá? Por exemplo, vamos pensar no seguinte, né? Vamos pensar no verbo chegar, né? Então tá, vamos pegar o exemplo assim, olha. Cheguei ao metrô. Cheguei ao metrô, tá? Quando eu falo cheguei ao metrô, que não é a forma mais usual, tá? Nós vamos ter que entender que o
cheguei a, tá? Então, beleza. Agora, quando eu falo cheguei no metrô, o metrô já é um meio, já é um transporte. Então, eu mudo. Cheguei ao metrô, lugar. Cheguei no metrô, meio, transporte. Tá? Então, depende muito do que você quer falar, do que você quer expressar ali. Vamos pôr dessa forma. Eu falei para vocês que não é muito usual as pessoas falarem cheguei ao metrô. Por exemplo, ou cheguei ao shopping, cheguei à escola. Engraçado, a gente não usa muito a ideia de lugar gramaticalmente falando. Gramaticalmente falando. A gente usa mais, às vezes, a outra ideia, né? A outra ideia. Então a gente dá uma, como é que eu falo assim, a língua oral, ela não faz essa distinção. Isso é uma coisa mais de gramática mesmo, tá? Mas fique em paz, nem arranque seus cabelos, tá? Por causa disso. Então, eu vou falar para vocês agora sobre um outro verbo, tá? Que é o verbo aspirar. É o verbo aspirar. Ô, gente, o verbo aspirar, ele pode ter o significado de inspirar, sabe? Quando o pessoal, quando faz meditação, né, fala respira, inspira. Então, aspirar pode ter o sentido de inspirar, tá? Então, por exemplo, se eu vir e falo o seguinte, nós aspiramos todos os dias dióxido de carbono dos carros. Quer dizer, nós inalamos. Agora, observa que quando eu falei nós aspiramos todos os dias o dióxido de carbono, quando ele tiver no sentido de inspirar, de inalar, ele não tem preposição. Certo? Ele é direto. É um verbo transitivo direto. No entanto, né, o verbo aspirar pode assumir uma outra significação. Que outra significação, Liliane? Ele pode assumir a semântica de desejar, almejar, tá? Então, por exemplo, tá? Se eu viro para você e falo que João aspira ao cargo de gerente. Quer dizer, João deseja. Então, quando eu falo que João aspira ao cargo, observe, eu usei a preposição ao. Então, se eu usei a preposição ao, nesse caso, o verbo aspirar, no sentido de desejar, de almejar, ele vai ter sim preposição. Ele é preposicionado. Mas observa, ele vai ser transitivo indireto. Ok? Então não é simplesmente falar, vamos botar o verbo aspirar. Não. Se eu for usar o verbo aspirar no sentido de inalar, é sem preposição. Se eu for usar o verbo aspirar no sentido de desejar, é com preposição. É isso. Bom, os mais clássicos dos clássicos, desde que o mundo existe, a gente fala, né, gente? Que é o verbo assistir. Ok. O verbo assistir, ele possui regência oscilante também. Eu ia falar oscilante. Oscilante. Beleza. Então, por exemplo, quando o verbo assistir, tá? Ele estiver no sentido de ver, por exemplo, de ver. Então, por exemplo, nós assistimos ao jogo da seleção. Então, quando o verbo estiver no sentido de ver, tá? Ele tem preposição. Então, nós assistimos ao jogo, eu assisti ao filme, tá? Então, eu vou botar preposição porque o verbo assistir está no sentido de ver. Tá bom? Até aí tudo bem. No entanto, o verbo assistir, ele também pode estar no sentido de auxiliar, ajudar, tá? Então, por exemplo, a enfermeira assistiu o paciente. A enfermeira assistiu o paciente. Aí quer dizer ajudou. Então, ele não tem preposição. Ele é transitivo direto. Transitivo direto.
tá? Ok? Bom, então, se for no sentido de ajudar, transitivo direto. Muito bem, mas o verbo assistir, ele ainda pode ter um terceiro significado. Um terceiro significado. E o terceiro significado que ele tem é quando ele está no sentido de morar, residir, tá? Então, por exemplo, a minha cunhada assiste nesta rua. Ela mora nessa rua. Mas aí, observa que o grande lance é, se o verbo assistir estiver no sentido de ver, ele vai ser transitivo indireto. Se o verbo assistir estiver no sentido de auxiliar, ajudar, ele vai ser transitivo direto. Se o verbo assistir estiver no sentido de morar, ele vai ser intransitivo. Então é por isso, gente, que não tem como, toda vez que vocês estudarem regência verbal, os professores vão falar do verbo assistir. Porque ele assume 3 significados diferentes. E ele possui 3 complementos diferentes. Objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial. Ok? Bom, eu espero que esteja indo, tá? O verbo chamar. O verbo chamar. O verbo chamar é o seguinte, gente. Quando ele estiver no sentido de convocar. Convocar. Por exemplo, chamei todos os partidários. Quer dizer, eu convoquei todos os partidários. Observa, convoquei todos os partidários. Nesse sentido de convocar, ele é transitivo direto. Ele é transitivo direto. Tudo bem? No entanto, tá? Ele pode ter o sentido também de invocar. Invocar. Por exemplo, eu chamei por ele. Eu invoquei por ele. Então, quando está no sentido de invocar, tá? Às vezes até clamar, vamos pôr dessa forma, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Ele vai ter preposição. Ele tem preposição. Certo? Ok. Então tá bom. Bom, e o verbo querer, tá? O verbo querer. O verbo querer, gente, ele pode ter o significado de desejar, que é o que a gente mais usa mesmo, desejar, tá? Então, por exemplo, né? Se eu vir e falar o seguinte, eu quero um presente útil, eu quero um presente útil, eu desejo. Então, observa que ele é transitivo direto. Ele não tem preposição, eu quero um presente. Ok. Mas esse verbo aí, tá? Ele pode ter o sentido também de gostar. Você fala mesmo sério que pode ter o sentido de gostar? Pode. E se ele tiver o sentido de gostar, tá? Ele é transitivo, ele será intransitivo. Dá um exemplo? Claro. Ela não lhe quer mal algum. Tá? Aqui ele está funcionando como intransitivo, certo? Ok. Bom, e aí, gente, é interessante que vai ser, eu vou colocar agora o último por causa do nosso tempo, né? A gente sabe que senão eu te canso demais, né? E ninguém merece isso. Então o último que eu vou botar vai ser o verbo visar, tá? O verbo visar, para quem não sabe, pode estar no sentido de dar visto. Por exemplo, a Polícia Federal visou meu passaporte. Quer dizer, ela deu visto no meu passaporte. A professora visou o meu caderno. Quer dizer, ela deu visto no meu caderno. Ok? E quando o verbo visar estiver no sentido de dar visto, ele é transitivo direto. Ele não tem complemento. Tudo bem? Beleza, mas o verbo visar, ele pode estar no sentido de pretender, que é a forma que a gente mais usa mesmo, tá? E quando ele estiver no sentido de pretender, ele vai funcionar como transitivo indireto. Por exemplo, a medida que tomamos visa ao melhoramento de nossa equipe. Quer dizer,
pretende, né? Então, aí quando a gente fala visa ao melhoramento da nossa equipe, observa que nós tivemos que usar a preposição. Liliane, por que nós tivemos que usar a preposição? Nós tivemos que usar a preposição justamente porque ele vai se comportar como verbo transitivo indireto, porque ele está no sentido de pretender, certo? Bom, então, para não extrapolar muito e não te cansar muito, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou entrar em seguida, vou conversar sobre isso com você, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês pontuam para mim, tá bom? No mais, senhoras e senhores, muitíssimo obrigada por ter me acompanhado até aqui, tá? Que Jesus abençoe muito, muito a semana de vocês, muita paz para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!